necessita da 15, Lucas capítulo 15, verso de número 25. Lucas capítulo 15, verso de número 25. Lucas capítulo 15, verso de número 25. Nós teremos a oportunidade de mais uma vez pensarmos sobre essa porção da palavra de Deus que é tão inspiradora, que fala tanto ao nosso coração. Acredito que aqueles que já estão há algum tempo conosco, já percebeu que eu tenho um certo apelo pelo capítulo 15 do livro de Lucas. Por diversas vezes já tivemos a oportunidade de pensar sobre ela, e principalmente sobre a parábola do filho pródigo, que mais uma vez nós gostaríamos de pensar um pouco. Já tivemos a oportunidade de pensar sobre a parábola do filho pródigo durante algumas vezes sobre a figura do pai, do amor que o pai demonstra para com o seu filho. Já tivemos a oportunidade de destacar as características desse pai, que tipo de pai esse homem, que tipo de pai ele era, e a maneira positiva que ele marcou a vida dos seus filhos, de uma forma tal que o filho tem plena consciência de que ele precisava voltar para a casa do pai dele, que na casa do pai dele o pai dele era justo, que na casa do pai dele ele seria bem tratado, que na casa do pai dele não havia diferença. Então ele marcou a vida daquele filho pródigo que não tem nome, e é interessante por não ter nome, porque podia muito bem ser Aquiles, podia muito bem ser Márcio, podia muito bem ser Sérgio, Eduardo, Ailton, Alex, Flávio, podia ser muito bem Jaquitão, podia ser muito bem o Assis, o Elias, o Brito, podia ser muito bem o Mateus, o Robinho, o Ícaro, o André, e isso nos enche o coração de alegria e de temor pela realidade, pelo fato de que na verdade qualquer um de nós poderíamos e podemos estar naquela condição do filho pródigo, daquele filho que estava na casa do pai. E nós já tivemos a oportunidade, como já falei, de falar sobre o pai, e tivemos por diversas oportunidades. Creio que a última vez que pensamos nessa passagem, falamos sobre o filho, mais uma vez, e destacamos algumas verdades preciosas da palavra de Deus naquela ocasião, que certamente foi alimento para a nossa alma, abrindo os nossos olhos, despertando os nossos olhos, trazendo exortação, consolo e edificação acerca dos caminhos e das escolhas que muitas vezes nós tomamos. Falamos também naquela ocasião de que não existe uma escolha que não traga consigo consequências. E eu acredito que essa parábola de Jesus é uma boa ilustração, um bom relato para que enche os nossos olhos, e enche o nosso coração de um maravilhoso exemplo de que na verdade toda escolha traz consigo uma consequência. Mas nessa noite nós não gostaríamos de pensar sobre o pai, apesar de todos os exemplos que nós já demos. Nós não gostaríamos de pensar sobre o filho pródigo, esse filho que não tem o seu nome, mas que poderia muito bem ser Márcio, ele tem a cara de um Márcio, que se não cuidar pode andar pelos mesmos caminhos, tomar as mesmas escolhas, e queira Deus no final ter a mesma atitude de poder voltar para a casa do pai sem orgulho, quebrado, humilhado, com o desejo de não exigir mais nada, mas com o desejo de reconhecendo de que errou, que tomou algumas escolhas erradas e que deseja humildemente apenas o perdão do seu pai, e que qualquer lugar onde o pai colocar é um bom lugar para ele. Não precisa ser um lugar de destaque, não precisa ter anel, não precisa ter festa, nada disso precisava para ele. Precisava apenas que ele fosse tratado como um dos muitos trabalhadores que o seu pai tinha. Para isso lhe bastava, isso era o suficiente, estar na casa do pai e próximo ao pai. Mas o que nós gostaríamos nessa noite de refletir encontra-se no versículo de número 25 ao versículo de número 32. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou: o que é aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele, porém, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo,
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma das tuas ordens, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu o mandastes matar para ele com novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela porção do texto sagrado lido nessa noite. Te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo a transmitir a tua poderosa palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor possa nos falar. Prepara o nosso coração, ó Deus, a semelhança de um agricultor que prepara a terra para receber a semente. E que assim seja, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o capítulo 15 do livro de Lucas, como muitas vezes eu destaquei, é o capítulo dos achados e perdidos. Podemos destacar também que o capítulo de número 15, as parábolas citadas no capítulo 15 de Lucas, é uma resposta aos fariseus e aos escribas. No versículo 1 nós vamos observar isso. Há um sentimento no coração dos fariseus e dos escribas com relação a uma atitude de Jesus. Jesus é censurado por uma atitude que ele estava tendo. No versículo 1 e no versículo 2 nos diz: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então há uma censura por parte daqueles que eram os fariseus, o maior grupo religioso da época. Imagina aí, na maior denominação evangélica do país, era algo parecido com os fariseus daquela época, não a igreja em si, mas a extensão da religiosidade desse grupo. Era um grupo maior, onde tinha um maior número de adeptos. Entre as facções do judaísmo havia o grupo dos fariseus, e havia os escribas, que eram de vários segmentos, mas eram os doutores da lei naquela ocasião, eram os teólogos, eram os bacharéis em teologia, eram os doutorados, os mestrados em teologia, eram as pessoas que liam o livro de Moisés e faziam suas interpretações, eram pessoas que eram consultadas em relação à questão doutrinária, eram pessoas que eram referências a nível do conhecimento das Escrituras. Esses eram os escribas. Havia escribas fariseus, saduceus, de vários outros segmentos, de várias das facções, das diversas facções que existiam dentro do judaísmo. Então Jesus, em resposta a essa censura de que Jesus não poderia estar na presença de pecadores, nem tampouco comer com pecadores, e vale lembrar que esses pecadores e esses publicanos e pecadores, os publicanos eram vistos como traidores, e os pecadores, de uma maneira geral, não estavam próximos de Jesus simplesmente porque estavam festejando, não estavam em um banquete, não estavam em uma diversão, não era um entretenimento que os atraía, mas eles estavam ali dispostos a ouvir Jesus. Então o texto ele faz menção à atitude que levou os publicanos e os pecadores até Jesus. Eles tinham um desejo ardente de ouvir Jesus. E isso é maravilhoso, porque os fariseus, os escribas, saduceus, e os herodianos, os essênios, os zelotes, os grupos religiosos daquela época tinham até interesse de ouvir Jesus, mas tinham interesse de pegar Jesus nas palavras, tinham interesse em observar a fala de Jesus para ver onde Jesus errava, tinha interesse de ouvir Jesus para de alguma maneira pegá-lo nas suas palavras e usar as suas próprias palavras contra ele, a fim de levá-lo à condenação, que foi de fato o que ocorreu algum tempo depois das acusações que levantaram contra ele. Jesus, em resposta a essa censura, a esse pensamento que estava na mente dos fariseus e na mente dos escribas, então ele relata 3 parábolas que falam do estado de pessoas que estão perdidas. Era quase que uma tapa no rosto dos fariseus e dos escribas,
porque era uma resposta que ele estava dando, dizendo: vocês têm um comportamento semelhante a esses aqui, vocês estão perdidos, não sabem para onde ir, vocês estão perdidos e não sabem que estão perdidos, mas há a possibilidade de vocês estarem perdidos e irem até o local, mas também há aquele que não reconhece, né? Há aquele que é o irmão mais velho, né? E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter o irmão mais velho, ou se vocês foram o irmão mais velho, né? Ser irmão mais velho traz consigo algumas responsabilidades, né? Algum peso sobre si, né? Em alguns momentos as pessoas vão dizer: mas você era o mais velho, você tinha que ter orientado, né? E por diversas vezes o mais velho acaba sendo culpado por algumas coisas. Lá em casa eu fui o mais velho, né? Eu fui o mais velho, né? Então o dever da casa de cuidar, de zelar, de proteger, de observar, né? E de delatar a minha irmã cabia ao mais velho, né? Com exceção do caso do relato lá dos filhos de Jacó, né? E quem delatava era o José, né? Acabou fazendo com que ele acabasse correndo risco de vida quando planejaram a sua morte, venderam, mas por detrás disso tudo havia a mão de Deus escrevendo a história dele, porque atrás de tudo que nos acontece, há a mão de Deus escrevendo a nossa história, há a mão de Deus escrevendo a nossa história. Jesus então vai falar a palavra do filho pródigo, né? Vai pegar a figura do pai, vai pegar a figura do filho, aí chega na figura do filho mais velho, ele chega de longe e começa a ver que há uma euforia na casa, entrada e saída de pessoas, muita gente na casa, e ele percebe que há uma movimentação diferente de longe. Quando ele observa, quem sabe havia cavalos, né? O pessoal da vizinhança, né? Cada um encostando na sua BMW, né? Seu jumentinho, o seu jumento, né? Suas carroças de burro lá, todo mundo chegando para a festa, porque ele era alguém importante, era alguém de destaque naquele local, e os seus vizinhos vieram se alegrar com ele, seus empregados vieram alegrar com ele, e ele matou aquele bezerro, aquele novilho que havia sido preparado para uma ocasião especial. Ele estava cevando para uma ocasião oportuna de festa, né? Quem sabe uma das festas, das muitas festas que existem dentro da cultura judaica, ou quem sabe ele já cevava aquele animal, imaginando que um dia meu filho vai voltar e eu vou utilizar esse bezerro em uma grande festa, né? E o camarada parecia que era gaúcho, porque ele pensou logo em fazer um churrasco, né? Matar para fazer um churrasco. E foi isso que aquele rapaz fez, que aquele senhor fez, né? Que aquele pai amoroso recebe o seu filho com todo carinho, sem recriminar, sem lhe jogar no rosto os seus erros e os seus acertos. Ele abraça, ele tira suas vestes, ele é extremamente generoso, ele exerce misericórdia com paixão, como nunca antes foi vista com aquele jovem. Ele traz ele para perto, ele tira as suas roupas, ele dá-lhe um banho, ele faz a sua barba, ele dá vestes novas, ele dá sandália para os seus pés, ele dá novamente um anel que representa a sua família. Ele começa a dar dignidade, começa a honrar aquele jovem que olha para ele e diz: não, mas não precisa nada disso, o que me importa é estar na sua casa, o que me importa é estar na sua presença, isso me basta, né? Mas o pai é amoroso, e o pai deseja trabalhar na vida do seu filho de uma maneira graciosa, né? Ele diz: puxa, né? E isso é graça, né? Quando Deus faz por nós aquilo que nós não merecemos. E o que Deus fez, o que o pai fez com aquele jovem é graça, é um favor imerecido, é algo que aquele jovem não merecia, mas é o que aquele pai fez. E é justamente como Deus nos trata, né? Deus, Ele trabalha na nossa vida por meio da sua graça. Nós não merecemos, mas Ele faz, né? Mas nós, quando pensamos nesse filho, ele volta para casa, o filho mais velho, e ele observa a festa, e ele observa as danças. E é interessante, né? Jesus citando, né? De que naquela festa havia dança, né? E Jesus não tem problema algum com isso, né? Jesus não fica traumatizado em citar que aquele grupo religioso, né, de que na parábola que ele contou, ele não falou, ele não questionou, né, era um momento de festa, era um momento de celebração, e ele não olha para aquela dança com um som de recriminação, não recrimina em momento algum, até porque era uma festa, era uma celebração e era uma parábola. Era uma parábola, ele poderia simplesmente omitir, mas ele não omitiu porque não tinha problema algum em citar de que naquela festa de celebração, naquela alegria, naquele momento de festa, de confraternização, estava havendo uma dança sadia, de louvor, de gratidão
gratidão, de celebração, e ele não cria nenhum problema, não vê nenhum tipo de problema em relação a isso. Mas é então que o filho observa de longe, vem, pergunta, e ele então tem conhecimento do que está acontecendo. E aí é interessante que nós começamos a observar o coração daquele jovem e começar a ver algumas atitudes que aquele rapaz teve, aquele irmão mais velho teve, e como nós podemos tirar a lição para os nossos dias. Primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto, meus queridos, é que, claro, aquele jovem, ele teve o seu coração ferido. Aquele jovem estava magoado com o seu irmão por aquilo que tinha acontecido. Mas no momento que aquele filho voltou, de que seu irmão havia voltado, de que aquele filho distante volta para a casa do seu pai, o que há no sentimento do coração dele é ira, é indignação. Ele não consegue se alegrar com o retorno do seu irmão e acha natural isso. Seu irmão estava longe, seu pai estava triste, porque o seu pai certamente estava triste. A atitude do reencontro mostra como estava o coração do pai, mas não havia no coração daquele filho mais velho o sentimento de graças a Deus, né? Se ele mudou, eu não sei quais as intenções dele ao retornar, mas uma coisa alegra o meu coração: meu pai vai ficar feliz, meu pai deve ter gostado, meu pai agora vai dormir melhor, meu pai agora dormia às noites preocupado, ficava imaginando onde ele estava, né, se ele já tinha voltado para o local, se ele estava na rua, com quem estava, se estava bem, né, como é que estava a situação dele. Agora meu pai está tranquilo, porque agora ele está aqui. Mas não havia espaço no coração daquele jovem para se alegrar com o retorno de um irmão que estava perdido. Não havia espaço no coração daquele homem para se alegrar com o seu irmão que estava passando fome e dificuldade lá do outro lado. Não havia espaço no coração daquele irmão mais velho que deveria amar, cuidar e proteger o seu irmão mais novo, para olhar e sentir compaixão, porque meu irmão estava sentindo inveja de porcos lá do outro lado, dormindo e se alimentando nas pocilgas, onde cuidavam dos porcos. Mas não havia alegria. Não havia alegria. E não havia alegria porque ele estava preso ao passado daquele irmão. Ele olhava para aquele irmão e via pelaquilo que ele tinha feito no passado. Meu irmão traiu a confiança do meu pai, meu irmão desejou a morte do meu pai ao pedir a sua herança, meu irmão era um homem prostituto, devasso, pegou toda a fortuna e gastou com prostitutas, com meretrizes. Ele olhava o passado do irmão dele, trazia para o presente e ele mesmo fazia o seu julgamento e dizia: acabou, não tem jeito, não há razão para isso, ele não presta, não serve. Ele não conseguiu se alegrar porque a visão que ele tinha do seu irmão era a visão daquele. Ele não conseguiu enxergar o que aconteceu lá próximo ao local onde ele cuidava dos porcos. Ele não sabia de que aquele homem, apesar dos erros que ele cometeu, dele ter feito tudo o que fez, ter pedido a fortuna, gasto absolutamente, agora estava sentindo inveja dos porcos, mas ninguém disse a esse moço, nem ele passou, nem ele cogitou de que aquele homem poderia ter se arrependido profundamente das suas escolhas, como de fato se arrependeu. Todos nós estamos sujeitos a erros, às falhas, todos nós, independente da cor da pele, de credo, tempo de igreja, todos nós estamos sujeitos a erros e às falhas. E não adianta ficar preso ao passado sem perceber de que em algum lugar aquele homem dobrou-se diante da presença de Deus e disse: Senhor, prepara o coração do meu pai, porque eu vou voltar para a casa do meu pai, porque não há necessidade de eu sofrer longe da casa do meu pai, não há necessidade longe da casa do meu pai. Eu vou encontrar os prazeres que o mundo pode me proporcionar por um curto espaço de tempo, mas eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá o prazer é
conseguiu enxergar de que aquele homem tinha sido transformado. E por não acreditar que ele tinha sido transformado, ele estava preso ao passado e não conseguia se alegrar com o retorno, se alegrar com a volta. Na verdade, ele enxergava aquele rapaz que chegava como alguém que veio para competir espaço, que agora ele estava dominando tudo. Ele não conseguia, independente do que tinha acontecido no passado, independente dos traumas, dos problemas que tiveram em família e pessoal com o irmão mais novo. A maturidade nos faz tomar algumas decisões que aquele rapaz mostrou que ele não era tão maduro quanto se pensava, quanto ele mesmo se julgava. A Escritura vai nos continuar a prosseguir dizendo que aquele homem é convidado pelo servo da casa a entrar para participar da festa, mas ele diz não. E aí o pai sai e diz vamos, e insiste. Algumas traduções vai trazer a expressão que o pai vem para insistir para que ele entrasse, mas ele vai dizer não, eu não quero participar, eu não vou entrar, eu não consigo ver o meu irmão sendo honrado. Tudo que está acontecendo aí é algo sem sentido, é algo que não tem cabimento isso. Eu não consigo ver meu irmão sendo honrado. Depois de tudo que ele fez ser honrado, depois de tudo que ele fez ser reconhecido, depois de tudo que ele fez, agora parece que passou uma página e tudo vai começar como se nada tivesse acontecido. Ele não conseguia ver o irmão ser honrado. Ele não conseguia. E existem pessoas que parece que trazem isso no coração. Eles não conseguem ver o outro ser honrado, a vitória do outro, as conquistas do outro. Parece que isso é algo que incomoda. Me faz lembrar uma história que eu ouvi, eu acredito que há uns 25 anos atrás. Pescador de lagosta na beira da praia, e agora o irmão Sérgio vai se acordar, glória. Pescador de lagosta na beira da praia, pegando as lagostas, colocando dentro de um tambor. Havia já algumas, e o menino passa, observa e percebe, né, que ele está pegando, jogando dentro do tambor, mas o menino fica curioso e preocupado com a possibilidade das lagostas saírem, né, e acabarem retornando para o mar, já que estava perto, o tambor estava sendo colocado. E o pescador, velho pescador, então dá uma informação para aquele jovem: não há possibilidade delas saírem do tambor e fugirem. Observe. E aquele rapaz foi lá e começou a observar. E ele observou que quando a lagosta, algumas tentavam até, conseguiam com êxito, mas a que estava embaixo puxava para baixo e tentava subir na sua vez. E assim sucessivamente, durante o tempo que aquele menino observou aquelas lagostas, não havia necessidade de tampa, porque quando uma começava a tentar subir e escapar para voltar para o mar, a outra puxava para baixo. Ela não conseguia ver a outra triunfar, não conseguia ver a outra vencer satisfeita. Ela tinha que ir primeiro e ficava nessa situação. Existem pessoas que são assim. Existem pessoas que trazem no coração um sentimento que não conseguem ver a vitória do outro, a conquista do outro. Existem pessoas assim, existem irmãos assim, como havia aqui no caso, que não conseguem ver a vitória do outro, as conquistas do outro. Existem igrejas assim, existem pastores assim. A minha igreja está cheia, a aula do outro está cheia, então vai quando... Meu querido, minha irmã, meu irmão, Paulo vai dizer: considere os outros superior a si mesmo. O mundo seria tão diferente se não fosse tanta comparação. Corpo, posição, contra-cheque, misericórdia.
Abençoe a vida do outro, que o outro chegue tão longe quanto o Senhor o colocar, quando o Senhor meter. Se alegre com os que se alegram. E chore com os que chorem. Se alguns serão mais bem-sucedidos do que eu, glória a Deus por isso. Não há razão de frustração. Ele lutou, ele se esforçou. Certamente ele dormiu menos do que eu. Certamente ele leu mais do que eu. Certamente ele lutou mais do que eu. Possível. Na maior parte das vezes, essa é a realidade. Celebre as conquistas do outro, a alegria do outro. Celebre, se alegre, regozije. A inveja não habita no coração do verdadeiro cristão. Mas veja o outro ser honrado. Entre para a festa, vá lá e dê um abraço nesse seu irmão que estava morto. É razão de alegria, de regozijo. Vá para a dança, dance com as pessoas, celebre ao Senhor aquela festa, porque esse rapaz deveria dizer: meu irmão estava morto, mas reviveu. Meu pai que estava triste foi consolado. Mas o que houve no coração dele foi: eu não consegui entrar para ver isso. Eu não consegui entrar para assistir isso. Eu não consegui entrar para assistir isso. Mas mais, aquele rapaz, além dele não conseguir se alegrar, além dele não conseguir enxergar a transformação daquele jovem, além dele estar preso ao seu passado, e dele não conseguir entrar para participar da festa e ver o outro ser honrado, aquele rapaz tem a audácia de questionar a justiça do pai. Ele olha para o pai e censura a postura do pai. Tanto tempo que eu estou aqui, o Senhor nunca fez isso para mim. Tanto tempo eu lhe sirvo e o Senhor nunca fez algo parecido para mim, para que eu me alegre com os meus amigos. Ora, por que ele obedecia ao pai? Por que ele procurava seguir as instruções e as ordens do pai? Era porque amava o pai e desejava honrá-lo obedecendo, ou porque de fato ele esperava uma recompensa? Por que nós obedecemos a Deus? O que nos motiva a obedecermos a Deus? É porque nós amamos? É porque nós somos gratos? É porque nós entendemos que Ele nos criou? É Ele quem nos sustenta? É Ele quem provém todas as coisas? Ou porque no fundo, e talvez em alguns corações não seja tão no fundo, porque nós esperamos mesmo é que fazendo isso o Pai faça a festa toda vez que eu fizer, porque o que esperamos é reconhecimento. Estou fazendo isso para ser reconhecido. Faz tempo que eu estou aqui lhe obedecendo e até agora o Senhor não fez nada para mim. Até agora o Senhor não me reconheceu. Até agora o Senhor não honrou todo o meu esforço, toda a minha dedicação, todo o meu zelo. É como coisa complicada. Por que nós estamos obedecendo ao Senhor? Por que eu venho para a igreja? Porque o que me motiva a evangelizar? O que me motiva a fazer algo na igreja, no louvor, no som, na recepção, na distribuição da ceia? O que me motiva a vir para a EBD? O que me motiva? Quais são as minhas motivações? É uma barganha? É uma troca? Eu estou fazendo para que Deus faça isso? Ou é porque eu entendo? Eu oferto, eu dou dízimo porque é uma troca? O que me motiva a fazer tudo isso? O que motivava o coração daquele jovem e que ele guardava no coração, e o coração dele estava inchado, o peito dele estava inchado com aquele sentimento, era: faz tempo que eu faço muitas coisas para o Senhor e até agora o Senhor nunca fez isso para eu celebrar com meus amigos. Eu até já sei quem são meus amigos. Eu ia chamar fulano, ia chamar fulano, Beltrano,
né, aquele meu colega, eu todos os anos, mas o Senhor nunca fez isso por mim, porque o Senhor está agindo de maneira injusta. Porque o Senhor, além de estar sendo injusto, é quase que uma ingratidão, porque eu estou aqui fazendo tudo. A palavra daquele rapaz carregada de sentimento, né, de emoção, de revolta, de indignação, como o texto nos diz, revela como desabafo, queira Deus impensado, de que naquele momento parece que vem à tona o sentimento momentâneo ou não, de que ele enxerga o pai como alguém que está sendo ingrato e injusto, e era tudo que o pai não era. Era tudo que o pai não era. Mas algo interessante a mais é que, além dele censurar o pai pela atitude, ele se coloca na posição de: eu sou o cara, eu obedeço, eu faço tudo certinho, e mais, eu merecia essa festa. Bonitinho rapaz, né? Humilde pessoa, mas não era assim que o pai olhava, e não é assim que Deus nos olha. Não é assim. Há uma festa onde todos nós participamos, mas não é porque nós merecemos, não é porque aquele homem merecia, aquele filho merecia. É graça, é favor imerecido. Sabe por que você vai entrar naquela festa? Sabe por que você vai entrar nessa festa que está preparado, naquele banquete no último dia? Não é porque você está preparado, não é porque você fez muitas coisas boas e está pronto, não é porque você está obedecendo, fazendo tudo certinho e você conseguiu. É graça, é a graça de Deus que olha para nós, falhos, imperfeitos, diante das nossas limitações, e o nosso desejo de chegar a Deus, de buscar a Deus, que Deus venha ao nosso encontro, abraça, troca as nossas vestes, coloca no nela. Aquele jovem olha para si e diz: eu não tenho erro, agora meu irmão tem. Eu não tenho erro, mas o Senhor tem. O que é que essa história tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Passaram-se 2000 anos e ainda há muitos que não conseguem se alegrar com o retorno dos outros. Passaram 2000 anos, mas muitas vezes dentro do recinto religioso ainda há pessoas presas ao passado do outro. Porque ele era viciado, porque ele era alcoólatra, porque ele é adúltero, porque ela é adúltera, porque ela era garota de programa, porque ele era homossexual, porque ela é sempre alguma coisa para condenar o presente por causa de algo que já passou. Shirley Carvalhais já cantou no passado: águas passadas não movem moinhos, o que passou, passou. E se Deus lançou o nosso passado no mar do esquecimento, quem nós somos para trazer à tona aquilo que Deus diz: eu não mais me lembro. A Escritura segue e mostra a cada um de nós: se alegre com a conquista do outro, se alegre com as oportunidades do outro, vive com as oportunidades do outro. Eu não estou lá, mas ele está. Glória a Deus por isso. Eu não consegui, mas ele conseguiu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não há para criar nenhum tipo de sentimento. E se surgir alguma raiz, Senhor, arranque isso do meu coração. Não prometo. Eu preciso me alegrar com a conquista do outro. Se eu estou pagando aluguel e o outro está numa casa própria, glória a Deus por isso. Se eu estou no busão, se eu estou no PR15 Afogados lotado,
né, de 6 horas da manhã, e o outro está no carro lá com ar-condicionado. Glória a Deus por isso. Cada um deve ser satisfeito com aquilo que possui, ser grato a Deus por aquilo que possui, e lutar pelos seus objetivos, lutar pelos seus sonhos, cada um à medida daquilo que deseja, daquilo que espera do seu futuro. Nós não podemos jamais olhar para Deus e questionar a bondade, a justiça e o amor de Deus. Jamais. Se chegar aqui a pior prostituta dessa cidade, se chegar aqui o homossexual mais depravado da história, Deus vai olhar para ele, Jesus vai olhar para ele, como olha para mim, como olha para você. E se nos acharmos melhor do que ele, do pior bêbado, do pior ébrio, da prostituta mais devassa, se acharmos que somos melhores do que eles, bata no peito e diga: Senhor, não há razão para a festa, não, porque eu sou mais santo do que ele. Olha para mim. Mas o olhar de Deus é diferente de nós. É diferente de nós. Por essa razão que ele vai dizer em uma de suas parábolas: vai lá e arrasta os que estiverem pelas ruas. E algumas pessoas nesse nível são arrastados para a festa do Cordeiro. São arrastados com cordas de amor. São gentilmente convencidas à força, quase que à força, para aquela festa. Muitos aceitarão o convite e alguns foram arrastados com cordas de amor. A maneira de Deus agir para fazer com que o seu propósito seja feito. Jamais seja juiz de quem quer que seja. Jamais seja juiz de quem quer que seja. Dos de dentro da igreja e dos de fora. Tiago, capítulo 4, verso 11. Nunca mais esqueci desse texto. Tiago, capítulo 4, verso 11. Versículo de número 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Agora lê o versículo 12. Há um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu irmão ou o teu próximo? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a enxergar as verdades. Isaías, capítulo de número 64, verso 6, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Que Deus nos ajude a refletir em nós a expressão de Jeremias, capítulo 17, verso 9 e verso do número 10. O coração do homem é enganoso, e se julgar melhor do que realmente é uma grande tolice. Que haja em nós o mesmo sentimento escrito pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos de número 3 e versos de número 4. Cada um considere o outro superior a si mesmo. E acima de qualquer outra coisa, fica a lição para a noite de hoje. Paulo novamente, 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Amém?